Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Caleb aqui falando para mais um podcast aqui do nosso canal O Clima. Hoje eu estou com a minha amiga Mari e também nós estamos aqui com o professor Eurípides, ele que é professor na Universidade de São Paulo, professor na FGV e também professor na Universidade de Chicago. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Caleb, boa noite, Mari, uma honra estar com vocês, muito obrigado pelo convite. E aí, Mari, boa noite, tudo professor. bem? E aí, Caleb, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Mari. Muito obrigado por vir falar com a gente aqui. É uma honra poder conversar com você, com uma pessoa que tem tanto conhecimento nessa área. E espero que a gente possa fazer um bate-papo super bacana e cheio de informações para o pessoal que acompanha a gente. Estou aqui para ajudar as novas gerações e ao desenvolvimento industrial brasileiro. Certo. Eurípides, eu vou te chamar de Eurípides, tá? Já vou deixar aqui. Sim. Tem que confessar que Por favor. Eu tenho aquele hábito de chamar o professor de senhor, mas eu sei que a gente tem a liberdade, né? Depois de um tempo como aluna, a gente tem a liberdade de chamar direto pelo nome, né? Eurípides, está muito bom. Eurípides, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua área de atuação, as áreas que você atua, né? Vem atuando recentemente, que é um currículo fantástico, que eu acho que nem eu, nem o Caleb vamos conseguir falar tão bem quanto você mesmo. Então, conte para nós um pouco do que você atua aí nos últimos 5, 10 anos. Agradeço muito a gentileza e as palavras amáveis, Mari e Caleb, mas nos últimos 5 anos eu tenho atuado como professor em 3 grandes universidades e que me honra muito, né? Na verdade, uma delas é a Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde eu fiz doutorado, tive a honra de fazer o doutorado pela essa tremenda escola que é a Politécnica, e eu trabalho lá na Politécnica como professor desde 2006, quando o professor Gilberto Marta, que é o atual vice-presidente de pesquisa da universidade, me convidou, ele foi meu orientador também, e me convidou para dar aula. Então eu me apaixonei por isso e não parei até hoje. Lá na USP eu dou aula de 2 disciplinas, na FGV eu dou aula em 3 MBAs, né, no MBA de Gestão de Gerência de Projetos Digitais, no MBA de Gestão de Pessoas, no MBA de Projetos. E desde o ano passado até agora eu dou aula na Universidade de Chicago da disciplina de Behavioral Science, né, que é universalmente conhecido como isso, mas a tradução é Economia Comportamental. Também sou partner da Ramo Sistema e da SAP e trabalho com transformação digital. Isso é nos meus últimos 5 anos, depois que eu deixei a Hewlett Packard Company, onde eu passei toda a minha vida, uma empresa incrível, extraordinária e que eu tenho um orgulho muito grande, uma história muito bonita conquistada na Hewlett Packard por 30 anos. E tive pessoas trabalhando comigo em várias regiões do mundo e meu staff chegou a ser composto por pessoas de 11 países diferentes. Então, uma cultura globalizada, uma miscigenação de pessoas de várias origens, de várias línguas, e que me passou uma contribuição muito grande. Eu tive a oportunidade de aprender muito com os meus amigos da Hewlett Packard, com os clientes da Hewlett Packard e com todo o ecossistema da Hewlett Packard. Isso foi uma satisfação, uma honra e um orgulho para mim. Eurípides, olha, eu tô como é que eu posso dizer? Até me falta aqui a palavra. Eu achei estupenda essa sua parte da história. Você falou que trabalhou com quantas pessoas mesmo de outras nacionalidades? Meu staff chegou a ter pessoas de 11 nações, né? Que foi a Índia, teve na China uma época, Israel, que eu trabalhava também lá com as pessoas de Israel, dos Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Chile, Equador, Argentina, Brasil, Peru. Foi em diversos momentos da minha carreira eu tive essas pessoas trabalhando. E às vezes pessoas de outros países que vieram para o meu staff, como é o caso de uma garota que hoje mora no Chile, embora ela seja francesa, eu a contratei do Chile, né? E ela, embora francesa, é chilena, trabalha no Chile, morou nos Estados Unidos e pertenceu ao meu staff por muito tempo, uma pessoa incrível, como outras pessoas da Índia e de Israel também, dos Estados Unidos, inclusive pessoas incríveis, no Canadá também, no México, né? Teve uma experiência muito boa com isso aí. Pessoal. Deixa eu te perguntar, um dos temas da nossa conversa, né, que a gente queria abordar é sobre liderança, e esse ponto é central para a gente perguntar.
como que é liderar uma equipe, né? Trabalhar com uma equipe com pessoas de nacionalidades tão diferentes e fazer o trabalho, né? Desenvolver, acontecer. Como é que é essa experiência, assim, os desafios também de fazer isso? Na verdade, Mari, ser líder independe da nacionalidade da minha visão. Porque ser líder, na minha visão, passa por você respeitar a pessoa que supostamente você irá liderar. Por que eu digo supostamente? Porque não existe líder sem consentimento do liderado. Então, o ponto de partida para você liderar qualquer pessoa e qualquer profissional, ou mesmo que você tenha a ambição ou tenha o desejo por alguma razão, você está numa posição de liderança que você tem que fazer esse trabalho, você tem que partir pelo respeito das pessoas. Você partindo pelo respeito, você tem que colocar-se no lugar das pessoas. Respeitar a sua cultura, respeitar a sua religião, respeitar os gêneros, né? E respeitar a orientação sexual. Isso é extremamente importante para que você tenha sucesso. Eu, por exemplo, tive na minha organização pessoas de várias nacionalidades, né, como eu já mencionei para vocês, e também de várias orientações sexuais, por exemplo, né? E tive pessoas de cores diferentes. Tive pessoas de origem asiática, de origem japonesa, mexicano, americanos, canadenses, né, e brasileiros, argentinos. E acabaram que nós nos tornamos grandes amigos. Então, o ponto de partida para a liderança é respeito. E a liderança, ela é feita por exemplo. Você não pode simplesmente recitar o que você quer que seja feito, mas sim mostrar como você quer que seja feito. Ou seja, você tem que dar liberdade e tem que ter mas as pessoas têm que ter responsabilidade. Partindo desse princípio filosófico, você acaba conquistando as pessoas e aos poucos elas vão convergindo em função do rumo que você quer que o time toma. Mas o mais importante de tudo, Mari, o time tem que perceber que a liderança está centrada na equipe e não em você. Você tem que exercer o papel de líder sem eles perceberem que você é que toma a decisão. Quem toma a decisão é o time, é a equipe. Você tem que ter a sabedoria de levá-los a tomar a decisão que você quer tomar. E este é o grande desafio, eu diria até uma arte. Eu ia comentar com você que é aquela velha filosofia, né? O exemplo vem de cima e aí as pessoas que estão, né, sob o seu comando vão... Eu vou chamar comando, né? Sob a sua liderança. Elas vão introjetando essa ideia e realmente, sem você perceber, sem eles perceberem, você acaba conduzindo o time, né? Mas uma coisa curiosa também quando se fala de pessoas é você imaginar que o exemplo vem do time. É você imaginar que você é o time. Então você pode dizer que o exemplo vem do time. Agora, quando você está naquela posição de comando e controle, naturalmente o exemplo vem de cima. Mas quando você é o time, o exemplo vem do time. Porque você é parte do ecossistema, você é parte das decisões, você não é a pessoa que decide, que toma a decisão final, embora o time espera que você vai fazê-lo e você o faz. Então, isso é uma arte. Poucas pessoas conseguem entender, poucas pessoas conseguem fazer. E quando você consegue fazer isso, você tem resultados incríveis. E as pessoas não te esquecem jamais. Então, resumidamente, o líder é aquele cara, ele faz parte do time, né? Ele não é um cara que está acima, né? O nosso líder está acima, não, ele está no meio do time, mas ele é o cara que puxa o time, né? É o cara que dá a direção e aí sim leva toda a equipe para o bem comum, né? Para o objetivo comum que eles querem alcançar. Eurípides, ainda no contexto, né, de você ter 11 nacionalidades diferentes, você falou que se deu muito bem, né, com todo esse pessoal. Algo que eu queria entender, e talvez vai servir de grande valia para a gente, é assim, qual dificuldade, né, que você teve, ou se teve alguma dificuldade de entrosar todo esse time, de entrosar essas pessoas, né? Sei lá, o que teve de desavença, não desavença entre pessoas, mas qual foi a dificuldade para entrosar esse time e fazer ele caminhar para o objetivo comum? Eu acho que dificuldade, ela não é bem a palavra dificuldade, na verdade são desafios. E o primeiro desafio que você encontra naturalmente é cultura. Quando você começa, por exemplo, imagina um dia que anuncia para americanos que um latino será o líder deles. Então, isso tem uma certa resistência natural, embora ninguém fale. Sim.
Mas você percebe nas atitudes, você percebe no apoio, você percebe na forma de conduzir os projetos e tudo mais. O que você tem que fazer é mostrar para essas pessoas que não existe discriminação e que a voz do time é um uníssono, é uma só. E que você não faz parte do time, você é o time. E assim, a pessoa também não é parte do time, ela é o time. Eu tenho um exemplo que eu posso citar para esclarecer isso para vocês. Tinha uma engenheira que trabalhava no meu staff nos Estados Unidos, que um dia ela me telefonou e disse assim: Eurípides, fazia uns 3 meses que eu tinha assumido a responsabilidade pelos Estados Unidos, que essas pessoas foram reportar a mim. Ela me telefonou e disse: Eurípides, o meu namorado foi para a Alemanha, né? E eu também queria ir para lá. Mas num tom assim, um pouco forte do sentido, falou, cara, essa pessoa vai dizer, não quero. Eu falei assim, olha, sem citar o nome da pessoa, né? Eu falei, olha, procura o RH, verifica o que precisa fazer e você terá todo o meu apoio. E você vai para a Alemanha. Eu falei, que diferença? Ah, mas você não está preocupado? Eu falei, não, se você trabalha comigo aí na Califórnia e eu no Brasil, que diferença faz se você está em Berlim e eu no Brasil? Nenhuma, só lá você vai ficar algumas horas à frente. É só isso, né? Mas eu não tenho problema nenhum, por favor, pode fazer. E essa pessoa assim o fez, né? E foi trabalhar lá na Alemanha e depois voltou para os Estados Unidos. Eu acho que um outro exemplo de liderança também é que uma vez eu contratei uma menina grávida. Isso há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. E isso hoje, existem algumas pessoas fazendo isso, né? Mais pessoas fazendo. Mas eu fiz isso em 2000, 2001, por aí, eu não sei direito agora. E ela estava grávida de 7 meses. E foi uma decisão incrível, porque a partir daí, o público feminino queria trabalhar no meu grupo. Quando abriu uma vaga interna, tinha muitas candidatas mulheres. Mas não porque queriam ficar grávidas, é porque elas viam que tinham respeito, né? Então você tem que saber passar essa mensagem para a equipe e para a organização que você trabalha e estabelecer confiança. Quando você estabelece confiança, que as pessoas acreditam em você, elas começam a se doar mais, né? Então, isso nós estamos abordando apenas do ponto de vista de relacionamento pessoal. Outro exemplo que eu posso dar para vocês de liderança, assim que os indianos passaram a reportar-se a mim, eles vieram para o Brasil, chegaram aqui, eu os peguei no aeroporto, levei para o hotel, convidei para almoçar, e eles perguntei o que eles queriam comer, porque eu tinha lá preocupação, porque lá tem muitas restrições com relação à comida, né? E vários deles disseram assim, eu quero ir numa churrascaria, né? Eu falei, mas que estranho, vocês também gostam de churrascaria? Eu falei, não, sim, gostamos. Aí tinha um falando, não, eu não como carne, eu não posso comer carne porque é da minha religião e tal, blá, blá. Eu falei, lá na churrascaria também tem comida, muita salada, nós podemos ir, você come salada e o pessoal que quer comer carne também come carne, né? Aí os indianos concordaram, nós fomos no fogo de chão, ali na Avenida Bandeirantes, né? Depois que os indianos tinham trocado de prato já umas 2 vezes, o indiano que não queria comer carne, você quer saber de uma coisa? Eu também quero carne. Jogou o prato de salada para lá e pegou um outro prato e começou a comer carne. Eu não forcei, eu não fiz nada com ele tomou a decisão por si só, mas eu respeitei a necessidade dele. Eu falei assim, olha, nós temos um restaurante que tem os dois, tem salada e tem carne. Eu falei com o garçom, falei, o rapaz é indiano, ele não come carne, por favor, prepare uma salada aí para ele. Você sabe que o pessoal lá do fogo de chão, eles fazem isso muito bem. Então eles trouxeram uma salada incrível para os rapazes indianos, né? Então, eu poderia muitos exemplos para dizer para vocês, mas eu estou citando esses 2 ou 3 exemplos que mostram como que você quebra barreiras e você abre as fronteiras para as pessoas sentir que você é o líder, sem, na verdade, você ter que exercê-lo, entendeu? Essa é a parte mais bonita da liderança, né? E por isso eu digo, liderança é uma arte. Professor, isso vai um pouco como se fala? Daquele gatilho da reciprocidade, né? Ou seja, você começa a gerar valor na vida da outra pessoa, na vida do seu grupo, e automaticamente, né? Não é que sem ele perceber, mas gera uma vontade nele de seguir, de estar próximo de você, né? Então você traz o grupo mais perto, né? Para fazer aquele objetivo que é o objetivo comum que a gente tem como a tarefa, sei lá qual que for. Seria mais ou menos essa ideia, né, de gerar uma reciprocidade com o nosso grupo, né? Isso também é verdade, Caleb, mas para você ser líder, você tem que mostrar para as pessoas por que vale a pena elas caminharem com você, né?
Se a pessoa não vê que faz sentido ela caminhar com você, ela não quer trabalhar com você, ela não quer caminhar junto com você. Então você tem que mostrar, faz sentido ela estar comigo, porque daqui 1 ano ela vai estar melhor, daqui 2 anos, daqui 3, daqui 4, daqui 5, ela está fazendo uma história, ela está agregando valor ao seu currículo profissional e também está aprendendo mais, está abrindo portas para ela continuar a caminhar. Então, pode falar, Eurípides, eu não quero te cortar. Que vale a pena, fala, pode trabalhar comigo, porque você vai, no fim do ano você será melhor do que você foi 1 ano atrás. Eu vou investir em você, eu vou apoiar você, eu vou te ajudar. E vou apresentar resultado também, porque não existe liderança sem resultado. Né? Seja resultado do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de respeito de pessoas, seja resultado de entrega de negócios. Agora, você não consegue ter sucesso sem combinar os dois. Só entregando resultados de negócio você não consegue ter sucesso, e nem só trabalhando pessoas você não consegue ter sucesso. Você tem que ser duro sem perder a ternura, Caleb. Esse é o grande desafio, né? Ser duro sem perder a ternura. Esse é o equilíbrio que a gente precisa de encontrar. Exato. Eurípides, eu achei interessante um ponto que você tocou, né? Que é assim, a gente tem que mostrar para a pessoa, né? Pro colaborador, pro liderado, o porquê que é importante ele seguir o nosso trabalho, né? Querer fazer parte da nossa equipe. Você acha que nesse ponto é importante não só a pessoa, né, que está fazendo a gestão daquela equipe ser um bom líder, mas também a empresa ter uma filosofia que preze por tornar esse ambiente mais adequado para que o funcionário se sinta atraído por fazer parte do grupo, de uma equipe? Pergunta muito interessante, Mari, porque, na verdade, você pode ter um grande líder numa organização completamente desestruturada e dificilmente ele terá sucesso. Para a gente falar, nós começamos a discussão falando de pessoas e nós entramos um pouco mais em pessoas. Mas antes de você começar a disseminar vamos assim dizer, essa filosofia de liderança, com respeito, com admiração, com crescimento e inovação do seu time, você tem que traçar também uma liderança, uma estratégia para a sua organização. E que estratégia é essa? Sua organização precisa de ter uma visão. Por exemplo, a Coca-Cola, a visão da Coca-Cola é refrigerar o mundo. E faz centenas de anos, faz dezenas de anos. Refrigerar o mundo significa, a visão é algo que nunca você vai chegar, mas ela existe. Quer dizer, a Coca-Cola pode fazer refrigerante como quiser. Porque ela vai refrigerar o mundo, ela não pode fazer eventualmente churrasco. Ela tem que mudar a visão. Então você tem que ter uma visão clara para compartilhar com as pessoas e as pessoas entenderem essa visão. E você precisa de ter uma missão. O que é a missão? A missão é o que você tem que fazer para atingir a missão. Né? E você tem que ter valores. Quais são os valores da sua organização? Né? Aí, sim, você uma vez tendo visão, tendo missão, tendo valores, você vai traçar os seus objetivos. Objetivo de inovação, objetivo de satisfação de cliente, objetivo de pessoas, de recursos humanos, né? Objetivo de mercado, objetivo de expansão. E debaixo desses objetivos você vai criar aí as suas estratégias. Qual é o caminho que você vai escolher para atingir aquele objetivo que você traçou? Que, por sua vez, está alinhado com a missão e com a visão. E quais são as táticas e como que as pessoas que vão executar esse trabalho irá executar as atividades às quais a companhia entendeu que é importante para a sobrevivência do mercado. Então, uma vez tendo esse conjunto de artefatos, vamos assim dizer, bem definido, aí sim você acopla a sua liderança de pessoas junto a isso aí, porque a liderança das pessoas também tem que ter um rumo para seguir. Né? Se a sua liderança é alinhada com um determinado rumo, um rumo de inovação, por exemplo, né? Eu vou inovar. Eu tenho um foco no cliente. Muito bem, você pode ter um foco no cliente, mas para você ter um foco no cliente, você tem que inovar sempre, porque o cliente muda. O cliente hoje é quântico, cada vez ele tem um desejo diferente. Né? E aí sim cai muito na ideia de economia comportamental, que nós vamos discutir mais à frente, porque o cliente tem desejos, e que esse desejo não é medido. Com a régua, com escala. Ninguém pode medir quando você gosta de uma coisa ou deixa de gostar. Ninguém pode medir qual a escala que o Caleb gosta de uma coisa ou deixa de gostar. Ninguém pode medir o quanto você está feliz ou o quanto você está triste.
Isso é algo muito subjetivo, né? É subjetivo e é unidimensional. Você não consegue medir, dar um número. Quando você fala assim, por exemplo, eu meço potência em watts, não é isso? 10 kW, 20 kW, 30 kW, e aí por diante. Mede corrente em ampere, mede trabalho em joule, não é isso? Isso. Mas então, não mede tristeza em qual unidade da tristeza. Mas você não mede tristeza. Unidade da alegria. Normalmente queria medir em lágrimas, né? Vamos ver quantos baldes de lágrimas essa pessoa jogou aí. Mas a lágrima de outra tem intensidade diferente. Então, mas aí medir lágrimas por minuto. Eu trago a reflexão que é a seguinte: nem todo aquele que está triste chora. Então, ainda assim, é complicado você medir lágrimas. Exatamente. A pessoa pode estar muito mais triste e a unidade de medida que eventualmente a gente definisse com esse lágrima não está funcionando. Ele está triste mais do que o outro solta lágrima mais fácil. Ou passou aquele remedinho de atriz. Né? Então, vocês estão vendo que é uma arte essa questão. Juntar o ecossistema, negócios e pessoas. É um combo, ambos têm que trabalhar juntos. E as pessoas que são capazes de formar esse vetor comum, né? Esse vetor resultante, vamos assim dizer, que somos todos engenheiros, tem que ter muita habilidade e tem que ter arte. Eurípides, a gente está passando aí por esse momento vou chamar de momento de mudança, né? De uma forma geral no mundo. E hoje a nossa forma de atuação ela é mais, né, você mesmo já falou, mais à distância, né? E como que a gente pode nos adaptar para liderar as pessoas, né? Qual que é a sua ideia dessa questão da distância hoje? Hoje muito home office, muito telefone, muito WhatsApp, né? Geralmente, sei lá, antigamente era reuniões quase que diárias, semanais com a equipe ali conversando. Hoje a gente tem uma certa dificuldade, acontece. Mas nem todo mundo consegue fazer isso com tanta frequência. Algumas pessoas vão falar com seu liderado mais por telefone, mais pelo WhatsApp, ou por uma chamada, home office e tal. Qual que é a sacada, né, ainda mais nesse momento de mudança, para a gente como líder se dar bem, né, conseguir continuar trazendo o respeito das pessoas, mostrando a visão e o objetivo que a gente tem em comum, né, para nossa equipe. Caleb, eu creio que o que vai mudar é a frequência de tolerância. Como eu digo para você, no passado, você, pessoalmente com as pessoas, a pessoa que não estava conseguindo acompanhar, mesmo com todo o esforço, ela tinha uma tolerância maior, porque o mercado também tinha uma tolerância maior. Hoje, a transformação é muito rápida. A transformação a cada dia tem uma transformação diferente. Então, quando você vai falar com as pessoas virtualmente, essas pessoas têm que apresentar resultado. Se elas não apresentar resultado, o nível de tolerância é menor. E, infelizmente, no passado, poucas pessoas ficavam para trás. Hoje, mais pessoas vão ficar para trás. A tendência dos líderes que precisam tratar as pessoas com respeito, mas ao mesmo tempo apresentar resultado, é pegar as pessoas que apresentam resultado. Friamente é isso, né? Você não vai ter outra saída. Então, não apresentou resultado, essa pessoa não vai conseguir acompanhar. Eu não tenho Skype, eu não tenho Zoom, eu não tenho Meter lá do Google, como é que chama? GoToMeeting, né? O Google Meet. Google Meet. E eu não tenho Teams lá da Microsoft. Você não tem nenhum, meu amigo, eu não posso trabalhar com você. Tá certo? Eu não estou preparado, a minha internet não está funcionando. Não tem muita explicação. A pessoa vai ter que estar preparada. Porque o trabalho dele hoje, a comunicação dele é remota. Embora, Caleb e Mari, eu não creio quanto isso vai durar. Porque não sei se vocês chegaram a ver na imprensa, mas o Google está levando o pessoal de volta para o escritório. Porque se de um lado você coloca em casa, por outro lado você afasta. Né?
Entendeu? E a pessoa que está em casa também, ele reúne uma série de dificuldades, porque a vida das pessoas não está estruturada para trabalhar de casa, está estruturada para trabalhar no escritório, na empresa. Em casa, ele vai ter o filho, vai ter a esposa, vai ter a sogra, vai ter o neto, vai ter o pai, a mãe, uma série de coisas trabalhando, girando em torno dessa pessoa. E essas pessoas não vão conseguir ter a mesma produtividade que tinha antes. E quando elas começarem a perceber que estão perdendo espaço, elas vão mudar. Porque isso é da natureza humana, né? Mas eu creio que as pessoas que estavam acostumadas a ficar mais tranquilas, elas poderão ter problemas. Eu vou dizer para vocês, há uns anos atrás, eu tinha uma diarista que trabalhava para mim e para outras pessoas que trabalhavam na mesma empresa que eu. Então, um dia ela chegou e perguntou assim para mim: "Oi, Eurípides, como é que é esse negócio de trabalhar em casa?" Eu falei: o funcionário e o chefe chegam num acordo, ele trabalha de casa, assim que estava começando, né, e manda os resultados sem problema nenhum. Ela falou assim, ela passou um na cabeça, assim, estranho, porque na casa de fulana, que eu trabalho, ela fala que está trabalhando de casa, mas ela chega de manhã, ela liga o computador e pega um copo de café e fica de frente à TV. Aí quando o computador faz plim, plim, ela vai lá, dá uma batidinha e volta. Né? Então, entregou a moça. Então, provavelmente, esse negócio hoje vai ficar mais difícil, porque a pessoa tem que entregar resultado, né? Então, eu não vejo que... É um ajuste, Caleb. Eu não creio que você pode dizer, olha, é tudo online, é tudo virtual, ou é tudo no escritório. É lógico que não vai ter mais como você não fazer, por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora. Você está, eu não sei aonde, a Mari está, eu não sei aonde, eu estou aqui na minha casa, que vocês não sabem onde é também, e estamos fazendo algo como se estivéssemos juntos. Sim. Né? Então, tem um avanço muito grande, mas não dá para você pegar extremos, Caleb. Nem extremo de um lado, nem extremo do outro. Sempre vai ter um vetor resultante. É a questão de saber aproveitar a oportunidade do momento, mas também saber da responsabilidade que tem, né? A peneira vai ficar um pouco mais fina, né? Então, não é qualquer um que vai passar para o próximo nível. Então, é o funcionário se vê no seu local que ele precisa dar um passo à frente, precisa me adequar, precisa entregar resultados, uma certa tolerância da empresa em entender as dificuldades do funcionário, mas também não deixar essa corda tão bamba, né? Exato. Ter ali o controle para não perder aí os resultados. Você volta ainda, o Caleb, a insistir um pouco na questão da liderança estar centrada no time. Você não deve ter corda. A corda deve ser tão curta quanto se queira. O time tem que ser mais responsável. Sim. Né? O time tem que entender a visão, a missão, os valores, os objetivos, as estratégias e as táticas. E você fazer a integração dessas pessoas, né, com todo respeito e dando a elas a oportunidade de crescer. Ou seja, pessoas em negócio, eles devem estar em correspondência biunívoca. Todos os elementos, como que é a definição de correspondência biunívoca? Todos os elementos de A devem pertencer a B, e vice-versa. Então eles estão integrados. Este é a melhor forma de liderar, na minha modesta visão, né? Integrar o time, né? Deixar todo mundo... Totalmente integrado e integrado com o negócio também. As duas coisas, sem com isso perder o respeito das pessoas e incentivo à inovação, à criatividade e ao crescimento profissional. Né? Entendi. Enquanto você... cara, pode falar, eu te cortei aí. Desculpa, Márcio, vai lá, eu só ia fazer um comentário, mas pode ficar à vontade. Eu ia falar que o Eurípides tocou no ponto de, né, essa moça aí que aconteceu essa situação de ela iniciar o trabalho, mas na verdade ficar, né, na TV. E me lembrou de uma colega que faz faculdade junto comigo, ela comentou que na empresa dela, eles desenvolveram um sistema que é assim, eles fazem work sessions, né? Eles ligam uma reunião no Meeting, né, no Google Meet, e cada um trabalhando ali no seu computador, fazendo sua atividade, e eles conseguem se ver, né, pela câmera, então, entre aspas, eles estão trabalhando distante, mas estão juntos, né, porque estão se visualizando ali, e isso, de certa maneira, impulsiona o colega a também realizar o seu trabalho e se concentrar no trabalho, né, não ficar tão distante assim. Uhum.
Isso é uma solução também, tem muitas alternativas de você fazer, né? Mas, na verdade, quando você tem a liderança centrada no time, você não deveria estar olhando alguém, né? A pessoa deveria ter a responsabilidade de entregar aquilo que prometeu sem ninguém para olhar. Não é verdade? E você deve buscar pessoas assim. E existem pessoas assim. E existe basicamente um filtro natural. Quando você tem uma liderança democrática, Mari e Caleb, a própria equipe acaba expelindo os maus desempenhos. Não é preciso de um líder fazer. Né? Isso é a parte mais bonita, porque o próprio time não quer mais, essa pessoa não contribui. Ele não vai ficar testando o mau desempenho. Acaba criando uma certa diferença, né? Uma pessoa que rende menos acaba se distanciando do time. Se distanciando. Em princípio, as pessoas têm de ajudar. Mas se a pessoa desenvolve e caminha, logo se integra. Agora, se insiste muito em errar, a tendência é que o time abandona também. Quando eu vi o senhor comentando aí sobre essa questão do time integrado, né? Sempre quando eu ouço falar de liderança, quando eu falo de liderança, eu sempre lembro dos exércitos antigos, né? Bem medievais, né? Lá do filme 300 e dessa época, onde o exército tem uma cena bem interessante nesse filme, onde o capitão ele pergunta para o outro exército, fala, o que você faz? Ah, eu sou açougueiro. E você, o que você faz? Ah, eu sou ferreiro. Ah, e você? Eu sou isso. Eu trabalho com madeira. Eu sou isso, tal. E os homens do outro exército, né, que vieram dar um apoio, né, vão respondendo qual que é a profissão de cada um, né? E daí ele vira para os seus 300 e pergunta, e vocês, o que vocês são? Eles respondem tudo junto naquele exército forte. Nós somos Esparta. Né? Ou seja, a gente está aqui por Esparta. Não interessa o que eu era antes. Agora o meu objetivo aqui é Esparta. É a guerra, é ganhar, é vencer e o que tiver de ser feito. Então eu lembro muito disso e trago como uma modelagem de o quê? De integrar o time. Né? O time lutava pelo capitão, o exército ia pelo capitão e pela missão, pelo objetivo comum. Né? Então é um exemplo bem legal que eu trago comigo disso aí, quando você fala dessa integração do time. Esse é um grande exemplo, eu concordo com você. Eu também gosto desse exemplo, de fato é um exemplo interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu concordo contigo, é um grande exemplo isso aí. É uma cena com o Rei Leônidas, né? Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Uma outra questão, quando a gente fala de pessoas com um certo nível de improdutividade, vamos colocar assim, né? Uma certa dificuldade de improdutividade. Beleza, a gente entendeu que eu preciso ter um tratamento com essa pessoa. Se ela não me dá um resultado, de certa forma ela não pode ficar na minha equipe, ou seja, eu preciso de caminhar. Mas antes disso, eu preciso tentar uma recuperação dessa pessoa. Né? Eu acho que não pode ser assim tão crítico, né? Eu preciso entender as dificuldades dela, né? Tentar trazer ela para o time, tentar integrar ela para andar junto e se não der, se ela não firmar no time, realmente não pode seguir na caminhada. Beleza. Qual que é a visão que você tem disso? Né? Também a visão da pessoa, do intelecto da pessoa, né? Ou seja, eu acho que isso tem muito uma questão psicológica, né? De um modelo mental da pessoa não querer se envolver, não querer assumir uma responsabilidade, simplesmente buscar um dinheiro no final do mês. Então ela vai fazer o básico para receber o básico, né? Contrapartida, as pessoas que entram, na verdade, né, com vontade para trabalhar, elas estão ali também pelo dinheiro, é lógico, mas elas têm prazer no que faz, né? Gostam do que faz. Então, qual que é a sua visão, Euripides, nessa tratativa com algumas pessoas que têm baixo rendimento, vamos colocar assim? Caleb, aí teria muitas formas da gente ver e de a gente endereçar esse tema. Mas eu vou endereçar esse tema contando para você uma pequena história. Teve uma certa época lá na França que tinha um professor dando aula para uma turma e essa turma não aprendia matemática. Era um horror. Não sabia, não estudava, aquela confusão. Aí, por alguma razão, eles estavam transferindo alunos de escola. E esse professor pegou esses alunos que não estudavam e mandou para outra escola. E não falou nada. Mandou, tu entregou os alunos, né? Aí,
Passado uns 4, 5 meses, 6 meses, né? Ninguém falava nada. Esse professor que mandou os alunos como se fosse um problema para o outro professor, ligou para ele para saber o que estava acontecendo com aquela turma. Ele falou, cara, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Daqueles alunos que você mandou, alguns deles são incríveis pianistas. Eu tenho cara aqui já quase dando concerto. E tem outros que tocam violino como ninguém. Outro é baterista, o outro é saxofonista, o outro toca guitarra. Cara, muito obrigado por você ter me mandado esses caras aqui. A diferença é que o professor que recebeu esse aluno quis saber o que eles queriam fazer. O que eles queriam aprender. Então, antes de você forçar o profissional a pintar de preto uma determinada placa, tente descobrir o poder nuclear dessa pessoa. O que ele abre, o que ele gosta. Né? Não adianta botar uma cabeça de coelho num corpo de tartaruga e querer que a tartaruga corra como coelho. Assim como não adianta botar o Pelé para jogar basquete, pedir para ele enfrentar o Michael Jordan. Ele pode até aprender, mas o hobby, o que ele ama mesmo é futebol. Por isso é o rei. Eurípides, aí eu acho que a gente entra naquele ponto, né? Que o líder ele tem que saber identificar os talentos dos seus liderados, né? E orientar. Por isso que eu disse para você, Mari, que nenhum líder é líder sem um consentimento liderado. Porque esses alunos que não queriam aprender matemática, esse professor não era líder para eles, o outro é. Né? Esse resume tudo que você pode encontrar num time, porque você não vai imaginar que em um time você vai ter uma receita que possa agregar, somar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Você tem que trabalhar a heterogeneidade, mas com foco naquele objetivo que você quer, e esse objetivo deve ser a visão da sua organização. E debaixo da visão, todos os outros artefatos que você precisa para trabalhar naturalmente, né, para conseguir seus resultados. Certo? Maravilha. Mário, vamos falar um pouquinho do supply chain? Suprimentos, vamos conversar aí um pouquinho, supply chain. E olha, eu tô pensando aqui, só esse tema liderança dava um belo podcast, hein? Supply chain, então. Mas de fato é um assunto muito interessante, é aprendendo diariamente, na verdade, não só lendo, pesquisando, como também vivenciando as experiências de liderar uma equipe, né? Exato. E agora falando um pouquinho sobre supply chain, Eurípides, né? Queria trazer esse termo aqui para a conversa. Não sei se todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, conhece, né? Queria que você explanasse para nós um pouquinho o que é, né? Como se aplica. Eu sei porque eu já aprendi, mas a nossa ideia é trazer para o pessoal aqui. O supply chain também é uma evolução constante, né, Mari? Teve o supply chain de décadas atrás, depois teve o supply chain desse século XXI, e está sempre se transformando e continua se transformando no momento, né? Eu creio que aquela ideia de supply chain, de você controlar o inventário, controlar as ordens, controlar o backlog, empurrar o produto no canal, se for um varejista, se você vender para o B2B, né? E o canal, por sua vez, fazer a mesma coisa, empurrar esse produto no mercado, está ficando cada vez mais difícil, porque o cliente hoje está buscando outras alternativas. Por exemplo, você pode pegar um exemplo que contrapõe esse modelo antigo, tradicional de supply chain, que a gente pode pegar, é a Zara. A Zara trouxe a experiência do cliente para dentro do supply chain deles. Eles têm o chamado omni-shelf, né? Que é vários modelos de negócio dentro de um único supply chain. Eles têm o Mannequin Change, né? Você pode comprar o produto na loja e mandar entregar em casa. Você pode comprar na internet e retirar na loja. Você pode comprar na internet e pedir para te entregar na sua casa. Eles têm toda essa flexibilidade. Eu tenho alguns amigos que dizem que eles não conseguem entregar um produto, por exemplo, um notebook, uma impressora, qualquer coisa, no Amazonas, porque é um item só. Mas seus colegas lá na Poli, o pessoal da Nestlé, eles entregam um Kit Kat lá no centro do Amazonas. Um que seja. Né? Então, quais são as barreiras que nós temos para quebrar a nossa falta de criatividade? Ou nossa falta de competência? Essas barreiras falam mais alto do que a razão. Né? Então, esse supply chain antigo,
É um supply chain que está em transformação e veja você, não imagine você que a transformação digital será suficiente para tornar a sua empresa eficiente. Ela ajuda, mas ela não vai garantir que você não saia do mercado. Você pode ter uma empresa que em tese, totalmente digital e uma empresa completamente ineficiente. O fato de você digitalizar toda a sua empresa não significa que você otimizou o seu processo. E dou um exemplo. Suponha que você não tem você tem um processo de supply chain, como nós estamos falando, tá certo? O seu fornecedor de matéria-prima consistentemente atrasa. Como que você vai garantir que o cliente que está no mercado receba o produto no momento que ele quer? Como você vai reagir se o mercado mudar e começar a te pedir mais ou tirar as ordens? Como é que você vai fazer para ajustar? Né? Então, existe uma falácia da digitalização como solução para todos os mares, não é verdade. A solução para todos os mares está de você ter um time treinado, motivado e um processo eficiente. E, sobretudo, um processo operando abaixo da filosofia Lean Thinking. Que, na verdade, o pessoal recita Lean Thinking, aplica o Lean Thinking no meu supply chain, eu faço VSM no meu supply chain, mas ninguém faz nada. Se você pergunta, você destrói isso com uma simples pergunta. Fluxo contínuo. Quem tem fluxo contínuo? Quem trabalha 24/7 sem deixar a linha de produção parar? Difícil. Né? A sua organização é exponencial ou não é exponencial? Não, minha organização é exponencial. Todo mundo consegue me acessar 24/7. Legal, mas você entrega valor 24/7? É essa a pergunta. Não. Você já tentou falar com essas organizações supostamente exponencial? E você já viu? Eu já tentei falar com algumas delas, sem citar nomes e tal, mas eu já cheguei a falar com 16 pessoas e meu problema não foi resolvido. É uma organização exponencial. E é uma organização digitalizada. Mas isso ninguém fala. Você não vê ninguém falando isso, porque o pessoal quer recitar, tô digitalizando. Como se isso curasse de unha encravada a calvície. Né? Mas não é verdade. Basta você ver isso. Essa foi boa. Bolha, né, Hã? Meio que criou uma bolha da inovação, né? Chegou a tecnologia, todo mundo abraçou a tecnologia como se fosse resolver o problema. Mas ainda tem muita coisa, muitos passos antigos, né, que precisavam já estar atuando, né, de forma eficiente e ainda não estão, né? Basicamente seria esse o ponto de vista. É bem profundo isso, Caleb. Você pode ver o seguinte: a maior dificuldade que nós temos hoje para fazer transformação digital não é a tecnologia. Não é. Nós estamos aqui conversando. Tem programador em toda esquina que programa do que você quiser. Em Python, HTML, o que você quiser. Front-end, back-end, desenvolve ERP, faz o que você quiser. Bota na nuvem, bota on-premise, bota o que você quiser. A maior dificuldade é você mudar o comportamento das pessoas, quebrar a cultura passada. Não adianta eu querer dizer que eu vou digitalizar minha companhia, o meu supply chain, por exemplo, e trabalhar no comando e controle. Ou na torre de controle. Ou se você vir aquele filme lá, Tempos Modernos do Charlie Chaplin, você vai ver que até para ele ir no banheiro o cara controla ele. Isso é o Management 1.0. O Management 2.0 foi o que evoluiu um pouco, mas não mudou muito. Continua a torre de controle e os processos sendo controlados pelas pessoas. Agora, o Management 3.0, esse mudou completamente, que é a liderança centrada no time e nas pessoas. Se você não mudar essa cultura, não adianta você botar tecnologia. Você pode ter a tecnologia que você quiser. Você não vai ser diferente, você vai ser igual aos demais que têm a tecnologia que você tem. Todo mundo que tem uma empresa hoje pode comprar um ERP. Mais barato ou mais caro, ele pode comprar, ele bota na nuvem e pega 2, 3 usuários, ele já tem um ERP para trabalhar para ele. Ou ele pode pegar um ERP como o S4HANA, que é grande, é caro, com a corporação mundial. As corporações mundiais vão ter, a pequena e média empresa também vai ter, mas isso não diferencia nenhuma empresa. Você nunca viu uma empresa ser diferenciada no mercado porque tem um ERP ou porque é digital. Você vê uma empresa diferenciada no mercado porque ela entrega valor e fala com as pessoas. Se você gera produto para as pessoas têm que sentir o produto que você gera. Ela não quer sentir sistema. Que sistema? Eu não quero saber disso. Tá certo?
Vocês dois querem falar comigo, eu quero falar com vocês. Eu não quero saber como a Microsoft desenvolveu o Skype. Isso já está até está até obsoleto. Agora, a relação entre nós, a relação entre os times, essa sim tem que ser renovada sempre. E vai continuar sendo renovada sempre. E é esse supply chain que tem que seguir. O que as pessoas não entendem é que estão fazendo supply chain para atender uma máquina, para atender um software, não para atender pessoas. Ou seja, nós mudamos de tema aqui no podcast, mudamos o título, mas o tema continua o mesmo, né? Para atender para continuar o crescimento, vamos dizer assim, a gente precisa da gestão de pessoas, um time integrado, entendendo o objetivo comum da companhia, né? E aí sim... Mesmo mudar de... Desculpa, Caleb. Mesmo mudar de tema, nós começamos a falar de supply chain, mas o seu supply chain não vai entregar para um robô. Ou mesmo se entregar para o robô, não é o robô que vai consumir. Sim. Então... A questão, Caleb, é como que a galera que está na indústria entende isso. De uma grande parte da galera que está na indústria hoje, que supostamente são executivos, na verdade eles estão obsoletos. Eles têm um título de executivo. Agora, ser executivo é quando você inova, você cria valor, você entende o seu mercado e você faz o seu mercado crescer. E você tem cada vez uma corrente de clientes buscando o seu produto. Quando você está lutando para vender, quando você está aumentando a sua taxa de falha no campo, quando o seu suporte está sobrecarregado, quando falta produto para o seu cliente, quando você não consegue conquistar mais clientes, ou você sai do mercado, você perde market share, você perde share of wallet, você não é executivo. Que executivo é esse? O que você está fazendo? Entrega para o pessoal que está lá, que eles fazem melhor que você. Né? Essa é a verdade. Agora, você não vai encontrar o pessoal falando isso, porque, eu não posso falar isso, porque... Isso é uma outra questão. Né? Eu estava conversando com um amigo meu recentemente, e ele falou para mim, olha, no ano que vem, vou vender 500 milhões de dólares. Eu falei, maravilha, 500 milhões de dólares. Eu falei, o que você fez para vender 500 milhões? Botei um desafio para o meu time, tem que crescer 20%. Eu falei, que bacana. Eu falei, que tamanho é o mercado? Eu falei para ele, que tamanho é o mercado? Ele falou assim, uns 35 bilhões de dólares. Eu falei, E você quer crescer 20%? Eu falei assim, você vai demorar pelo menos 40 anos para chegar na liderança do mercado desse jeito. E quando você chegar, seu produto já está obsoleto. A pergunta que você tem que fazer, o que é que você vai ser líder no ano que vem? Isso é realista. Mas é realista você ficar na rabeira aí no final? Então o cara trabalha muito, isso não é realista, isso não pode, isso, aquilo e tal. Mas você tem que topar os desafios. Sem desafio você não avança. E supply chain serve para isso. Só que supply chain talvez seja o que é a palavra mais mal usada que pode existir, que a gente vê hoje, é a palavra supply chain nas organizações. Porque se você for checar supply chain, de um modo geral, todos eles estão digitalizados, das grandes empresas, das médias empresas e tal. Todo mundo está digitalizado, todo mundo tem ERP, todo mundo está na nuvem, e todo mundo tem problema, falta produto, o produto quebra, não entrega, o cliente está insatisfeito, o cliente bota no Reclame Aqui. Então por que você fez tudo isso? Faz na mão mesmo. Todo investimento, né? Todo investimento. Então, volta o tema. Você tem que otimizar seus processos alinhado com os desejos dos funcionários e do mercado. E que tanto o funcionário quanto o mercado são pessoas. Se você não atender pessoas, você não atende o mercado, você não tem supply chain. A pergunta é muito simples. Se o YouTube dissesse, eu vou fazer um espetáculo no Palmeiras, daqui 3 meses, e eu vou vender ingresso a partir de amanhã às 7 horas. Anuncie agora. Daqui meia hora já tem uma fila interminável lá no Palmeiras para comprar ingresso. Agora anuncia o Eurípides aqui, amanhã eu vou vender meu notebook XPTO. Pessoal, o que é isso? Que notebook? Eu não quero saber disso. Pior que é verdade. É o produto que você entrega, né? E aonde você coloca para ser entregue. E o desejo de quem vai comprar o seu produto também, né? Que é o que move o mercado. O amor que você criou, a relação de amor que você criou com o mercado. Normalmente, quando você vai criar um produto, você pergunta para você, o que é que eu posso amar? Porque iludam-se
que as pessoas que vão usar o seu produto não tenham sentimentos, todos têm, e todos fazem juízo daquilo que você está entregando para elas. Ô, Eurípides, você falou de uma coisa que eu vou trazer até um exemplo pessoal, que cai muito no que, às vezes, o que um produto, o valor dele é X, mas o que ele significa pra gente é o que vale, né? Você veja, eu não sei se você gosta, sabe aquele... É um salgado que o pessoal deve conhecer aí, quem tá assistindo, vendia nos shoppings, né? É aquele pretzel, sabe? Não. Sabe, ele nada... Ele é um pãozinho que você... geralmente tem nos quiosques, no shopping, né? E ele é um pãozinho que ele é, se não me falha a memória, ele é frito, aí tem o doce e o salgado, é um pãozinho bem simples. E o funcionário, ele joga, às vezes, se é salgado, ele joga um queijo ralado, se é doce, ele joga um açúcar cristal, né? É um pãozinho bem simples. Mas você veja, é um negócio que só tem em shopping, isso é um exemplo pessoal, tá? Só tem em shopping. Então, assim, para comer ele, eu tenho que ir numa situação específica, num lugar específico. E ele não tem um preço, assim, muito, ele não é extremamente caro, mas também não é baratíssimo, né? Mas eu compro ele, e vocês sabem por quê? Eu tenho uma lembrança, né, um apego emocional nesse produto, de quando eu fui a primeira vez ao cinema com a minha madrinha, e naquela noite eu comi o pretzel pela primeira vez, e foi a primeira vez que eu fui ao cinema assistir o filme dos dinossauros. E olha como isso se reflete na minha mente. Até hoje, eu tenho 31 anos, até hoje eu me lembro desse exemplo. Quando dava, né, antes da pandemia, eu ia até lá comer. E é uma coisa assim, porque eu vou, como você falou, não tem como medir, mas eu sou uma consumidora que eu compro porque eu tenho uma memória afetiva do produto. Entendeu? Exatamente. E você veja bem, essa ideia que eu estava dando para vocês do YouTube, né? Na verdade, eu aprendi isso com um professor lá da Ohio State University, quando eu estive lá algumas semanas. Eu conheci lá o professor Roger Blackwell. Ele passou 10 anos estudando as bandas de rock. A hipótese dele era por que as bandas de rock, quando lançam um produto, tem fila para comprar, né? E nós da indústria ficamos lutando para vender. Ele e o professor René, assistente dele, descobriram isso e escreveram um livro, The Brand at Rock, a marca do rock. Então, quando é que nós teremos produtos que encantam o mercado, que o mercado faz fila para comprar? E nós não temos que forçar, ficar investindo em marketing, investindo em dinheiro, investindo em ações de marketing para vender. Nós não estamos fazendo um bom produto. No fundo é isso. Mas é difícil para a gente admitir. Na verdade, o mercado usa aquilo que tem, não é aquilo que ele gostaria de usar. As pessoas, no caso, elas compram aquilo que está à disposição delas, né? Exato. O que melhor ajusta para a necessidade dela, não aquilo que ela gostaria de ter. E o senhor comentou um pouco antes sobre o amor, né? A Mari até deu exemplo, que as pessoas têm um produto. Eu já ouvi também a tese de você buscar a dor, né? Que as pessoas precisam, né? Ou a necessidade que as pessoas precisam. Seria um viés diferente? Ou essas ideias caminham juntas, né? Eu vou entender qual que é a dor do meu cliente, o que ele precisa, eu vou oferecer para ele. Qual que é o amor, qual que é a necessidade sentimental que ele precisa, eu entrego para ele. E eu vou gerar o meu time para entregar isso, desde o atendimento até a experiência com o produto. Não, na verdade, essa questão da dor que você deve ter ouvido aí no mercado está relacionado com a ideia de design thinking. Design thinking, quando você estabelece o persona, ou seja, eu estou fazendo este notebook aqui, este celular aqui, mas eu quero descobrir quem é o segmento de mercado que vai me adquirir esse celular. Então você está fazendo no início, definindo esse persona. Que quando você trabalha com filosofias ágeis, a gente chama isso de Leanception, que é o começo, né, limpo que você está falando, descobrir exatamente para que produto vai. Então você vê que dor a pessoa tem, o que ela vê, o que ela fala, o que ela faz, mais ou menos isso que nós estamos discutindo, mas de uma maneira mais segmentada, né? Então é um conjunto de artefatos que você usa para definir um produto, para definir uma persona, né? E essa persona, que é um termo universal, por exemplo, suponha que a gente vai definir os usuários de Uber aqui. A melhor coisa que vocês fariam, você e a Mari, era sair e tomar um Uber. E fazer um trajeto com esse Uber. Para vocês verem as dificuldades que vocês têm para trabalhar com o Uber. Aí você diz, você é o persona. O Uber não sabe que você é o persona. Você é o persona. O Uber deveria fazer isso. Então tá bom, vou pegar meus clientes e eles vão checar
e ver como é que isso aí funciona. Eu tenho um amigo que é presidente de uma empresa aqui em Alphaville, que chama Sense Nova, o Alexandre Bergamo, brilhante executivo. O trabalho dele é esse, é descobrir o que as pessoas vão querer sobre um determinado produto o ano que vem. Que sabor as pessoas vão gostar o ano que vem. Por exemplo, quem é cliente dele? Nestlé, essas fábricas de sorvete, porque eles querem saber, a fábrica de moda, quer saber a cor que os homens vão querer usar, que as mulheres vão querer usar, muda de ano para ano, porque eu não sei, mas de um ano para outro, a Mari que hoje está de vermelho, amanhã, o ano que vem ela pode estar querendo usar azul, ninguém sabe, entendeu? Então essa dor, eu creio que vem muito relacionado com essa ideia do design thinking, Caleb, que a Mari, na minha aula, eu acho que eu falei alguma coisa de design thinking muito rápido, foi só uma rápida introdução, mas o suficiente para eles descobrirem muita coisa, né? Então são viés diferentes, né? Eu posso pegar essa dor e entender aqui um tipo de cliente, né? Estudar um público aqui, tudo bem. Mas agora olhando para o outro lado, eu vou ver o apego emocional, porque eu entendo outra necessidade, vou encontrar o cliente de outra forma, vou trabalhar o meu produto de uma outra forma. Seria um viés diferente. Isso é inserido dentro do contexto de persona, do design thinking, Caleb. Quando você faz essa análise utilizando a filosofia de design thinking, basicamente você disseca esse persona. Você descobre tudo o que ele quer, os desejos, o que ele ouve, o que ele sente, o que ele fala, as dores que ele tem, tudo o que você quiser, né? Então é uma visão completa do seu mercado, do seu cliente. Se você pega um pedaço isolado, naturalmente você vai ter um pedaço da informação, né? Mas se você pega a ideia como um todo, você vai ter a ideia do whole person, né? A pessoa completa. E, consequentemente, os meus alunos, vou dar um exemplo para vocês. Meus alunos agora da FGV, eles estão de Scrum, né? Estou dando aula de Scrum para eles. Eles estão terminando já um projeto que é um aplicativo para controlar a vacinação no Brasil do Covid, né? E eles fizeram um persona. Só que o persona deles ficou vários personas, que pegou as faixas etárias. E cada faixa etária tem uma necessidade diferente. Por exemplo, uma pessoa acima de 90 anos, ou de 80 anos, eventualmente não tem mais destreza para entrar no aplicativo, para se cadastrar. Então, que solução o aplicativo vai dar para ela? Agora, se você não faz o persona, você cria um aplicativo para todo mundo. Aí só quem tem 18, 20 anos, 30, 40 anos vai conseguir entrar no aplicativo. Mas quem mais precisa no momento é o pessoal mais velho. Você vê que agora está chegando na faixa dos 30 também, né? Então, definir o persona é extremamente importante. E isso que você está abordando está dentro do persona. O que acontece é que você tem que entender para que serve cada uma dessas filosofias. Elas não surgiram por acaso. Você pode usar design thinking no supply chain, quando você vai definir que mercado o seu supply chain vai atender. Você pode usar lean thinking no supply chain, quando você vai querer definir, otimizar o seu supply chain, né? Você pode usar Kaizen quando você já tem o supply chain otimizado e você quer fazer o continuous learning, o continuous improvement, tá certo? Ou você pode usar Six Sigma quando você controlar os dados do seu supply chain, né? Então, cada uma dessas filosofias, elas tiveram a razão de ser. O fato é que o mercado mistura tudo e vira aquela bagunça e ninguém faz nada. E aí você não entrega o produto. Porque se você nunca passou pela indústria, você não consegue ter essa visão. Só lendo o livro, você não consegue ter essa visão. Só fazendo curso, você não consegue ter essa visão. Só trabalhando na indústria sem estudar, também você não consegue ter essa visão, né? Então, é um assunto sofisticado esse aí. É muito bonito, mas é muito sofisticado. Pega o trabalho da Mari, que você vai ver que eles fizeram algumas coisas no ano passado. O nosso trabalho, nós éramos da Dreamlog. Professor, sabe quem deu aquele nome para aquele trabalho? Quem? Fui eu. Ah, você é autora? Foi, sou autora do nome da empresa, a Dreamlog, que eu falei assim, né? A ideia dos meninos era uma empresa que fosse capaz de, se você quisesse montar uma indústria farmacêutica, a gente seria capaz de transformar isso em realidade. Uhum. E aí eu falei para eles, por que não se chamar Dreamlog, né? Que é uma empresa de logística que torna sonhos em realidade. E aí a gente foi lapidando e chegamos ao nome de Dreamlog. Isso é bacana. Bacana. Foi um belo trabalho. Foi um trabalho muito bonito. Os alunos da USP têm feito trabalhos incríveis.
todos os anos, né? Todo mundo tem feito. Não sei esse ano ainda, não tenho a lista dos alunos, que só em outubro, em agosto, né? E não, estamos desenvolvendo, professor, com todos os percalços que existem em se ter aulas online, né? Conexão às vezes meio lenta, a gente cai, sai da sala de aula, depois volta, né? Mas a gente vai trabalhando. Entendeu? Então, pessoal, a gente já está chegando no final de mais um podcast. Hoje nós tivemos aqui com um grande professor Eurípides, um grande mestre da gestão, passou vários hacks, né, para a gente. Eu espero que essa conversa tenha somado para você, desde que você atue na área operacional ou na área de gestão, tá? E quero te pedir que deixe aí o like, deixe um comentário nessa conversa, tá? As redes sociais, nossos contatos estão aqui embaixo. Fique à vontade para mandar um alô para a gente aí, tá bom? Professor Eurípides, se eu quiser deixar um alô para a galera, as considerações finais, a gente já vai finalizar. Não, eu gostaria de agradecer muito a você e a Mari e, sobretudo, dedicar essa nossa conversa às 3 universidades às quais eu trabalho hoje, né, que é a USP, a FGV e a University of Chicago, e todos os meus ex-alunos e os atuais alunos, né. Eu agradeço muito, eles que são inspiração para a gente poder continuar discutindo e aprendendo mais cada dia. E é um prazer muito grande sempre. Tá ok? Professor, eu quero novamente agradecer a sua participação. Me sinto muito honrada, estou muito grata por você ter disponibilizado um tempinho do seu dia aí para conversar com a gente, ter trazido tanta informação importante e bacana para o pessoal que segue o nosso canal, que acompanha o nosso projeto. Espero que a gente possa contribuir, levando conhecimento, né, levando algo de bom para as pessoas que estão nos acompanhando. E, novamente, muito obrigada. Em breve a gente se vê em outras conversas. Foi uma honra, Mari e Caleb. Felicidades para vocês e muito sucesso. Tá bom? Certo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado com a gente. Pessoal, não esqueça de dar o like, deixar o comentário e compartilhar esse vídeo. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, hein?